Num galinheiro, apareceu um estranho ovo que foi colocado no ninho para uma galinha chocar. Interessante que aquela galinha cuidou do ovo com todo cuidado e depois de algum tempo, como assim acontece no galinheiro, o ovo chocou e apareceu ali um estranho pinto. Um pinto que, junto com aquela ninhada, começou a crescer. Mas era um estranho pinto que virou um frango. É interessante que aquele estranho frango desenvolvia penas diferentes, um bico diferente, um olhar diferente, uma cabeça diferente, um andar muito confuso, e a ninhada, sempre que saía para passear, colocava de lado aquele estranho pinto que virou um frango também muito estranho. Depois de algum tempo, marginalizado, até porque não dormia no galinheiro, até porque não comia a comida que os frangos comiam, aquele frango começou a ficar literalmente abandonado. Um dia, um especialista em aves passando por aquele quintal, viu o estranho frango, chamou o dono do galinheiro e disse assim: olha, aquilo não é frango não, aquilo é uma águia. Ele disse: que isso? Mas foi chocado normalmente, como se choca uma galinha, como a galinha choca, nasceu na mesma ninhada, é um frango sim. Não, amigo, é uma águia. Olha a pata, os dedos são diferentes, a plumagem é diferente, ele cresceu e vai crescer mais ainda. O homem disse: se o senhor é especialista, então faça o teste. Ok, amanhã pela manhã eu vou subir na cumieira da casa, no teto da casa, e vou colocá-lo para voar. Você vai ver que é uma águia. Dia seguinte, cedo, aquele homem levou o estranho frango, a estranha ave, para o topo da casa e disse: você é uma águia, voa. E aquela ave bateu asa, não voou mais do que 300 metros. O fazendeiro disse: está vendo? É um frango. Não, amigo, é uma águia. Ele só precisa ser estimulado. Amanhã de manhã eu vou levar para aquela pequena montanha. Você vai ver que ele vai voar. Levou. Dia seguinte, soltou. Ele também não voou. Mas aquele homem disse: eu vou provar que isso não é um frango. É uma águia. Eu vou levar para o mais alto da montanha. Amanhã eu vou embora e quero que você tenha o privilégio de ver uma águia voando. Amigo, você vai perder o seu tempo, disse o fazendeiro. É uma águia, não é um frango. E os dois foram muito cedo para o topo daquela montanha, mais de 1000 metros de altura, e o sol estava nascendo. Aquele especialista em aves pegou a ave e colocou na direção dos raios do sol e disse: olha, você nasceu para ser uma águia. Você não é frango, apenas foi criado como frango, mas você é uma águia, voe, olha o sol, olha a linha do horizonte. Você nasceu para a liberdade, amiga ave, voa. Você é uma águia, voe. Jogou aquela ave em direção ao abismo. A ave, sentindo-se na imensidão, começou a bater a asa, fitou o sol e aí ganhou as alturas. Estava inaugurado o voo da águia. É interessante que o profeta Isaías compara o ser humano vitorioso, o ser humano que quer crescer, a uma águia. Lá em Isaías 40:31 disse: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão e não se cansarão como a águia. A águia é interessante por alguns motivos. O primeiro deles, ela é distinta ao nascer. Só para aprender a voar, dizem os especialistas em aves, que ela leva 1 ano para dominar as alturas, aprender a caçar e aprender a dar os seus botes a 3.000 metros de altura. Interessante que ela gasta um tempo enorme para isso. E eu fiquei pensando nessa área ou nessa fase da águia. Às vezes a gente quer tudo muito rápido, as coisas não acontecem e a gente reclama: Deus, por quê? Eu aqui, com meu vizinho acontece, olha a casa, olha o carro, olha isso, olha a prosperidade. Mas dentro da pauta do Senhor, o ritmo dele, não é o nosso. Impressionante que as pessoas vivem dando ordem a Deus. Eu dou ordens ao Senhor. E o tempo é do Senhor, a vida é dele. Se você souber esperar, der tempo, o Senhor vai operar fantasticamente em você. A segunda lição que eu aprendo da águia é que ela tem uma visão crescente e gradual. A águia, ela nasce com os olhos frontais, diferentes das demais aves, que os olhos são laterais. Enquanto um frango vê apenas 20 metros à sua frente, se você quer confundir uma galinha ou um frango, coloque uma fileira de milho e ela não vai conseguir
encarar o milho, porque só um olho vê. Se ela bota o outro, ela não consegue. A visão da águia é tremenda e é fantástica. Mas existe uma terceira lição, que é a questão da liberdade. Num determinado zoológico, pegaram uma águia, e acorrentaram. E deixaram a corrente de 80 metros para que ela tivesse liberdade para voar. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? A corrente estava vazia. Foram observar, havia a patinha da águia no chão. Ela amputou com seu bico a sua pata, mas ela não ficou presa. Nós nascemos para a liberdade. O Senhor Jesus veio para nos dar essa visão de águia, o crescimento e a liberdade. Agora, eu pergunto a você, que vida você está levando, de frango ou de águia? Você precisa crescer, se espelhar na palavra do Senhor e ganhar voos mais altos. Lembre-se, você nasceu para voar. Você tem uma vida infinita dentro de você. É só aceitar Jesus. O nosso Mestre Senhor está te oferecendo vida, vida e vida eterna. Deus o abençoe.